Meus amados, eu quero conversar com vocês sobre uma revelação da palavra que o Espírito Santo deu para mim enquanto eu estava lendo o livro de Mateus. E para quem não sabe ainda muito bem o que é a revelação da palavra, eu vou explicar bem rapidamente. Existem duas formas de ler a Bíblia. A primeira é a forma mais natural, que é a forma que a gente lê na forma logos. Então a gente lê um livro apenas, e quando nós estamos conectados com o Espírito, aí nós lemos a palavra na forma rema, que é a forma revelação. E aí o Espírito Santo traz um entendimento daquilo que está no texto que não é compreendido de uma forma natural, apenas de uma forma sobrenatural, acima. E eu quero compartilhar com vocês o que foi revelado a mim, que foi um entendimento incrível de uma passagem que muitos já conhecem, e quem não conhece vão conhecer agora. Tá lá em Mateus 4, 3 ao 11. Eu vou ler rapidão e depois eu vou falar para vocês aquilo que o Espírito Santo revelou ao meu coração. Mateus 4, 3 ao 11. E quando veio a ele o tentador disse para Jesus, né? No caso, aqui é Satanás. És o Filho de Deus, ordena que essas pedras sejam feitas pães. Antes de eu continuar, para eu contextualizar. Aqui é o momento em que Jesus, depois de ele ter sido batizado nas águas, ele foi para o deserto. Ali ele recebeu também o batismo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo desceu. E o próprio Espírito Santo estava guiando ele para o deserto. Então a gente já tem uma lição, né? A gente só vai para o deserto depois, guiados pelo Espírito Santo, depois que nós realmente estamos batizados com o Espírito. Então Jesus estava passando pela tentação, estava passando pela prova, e aí aqui vem o tentador, falou essa frase para ele, vamos dar continuidade. Mas ele respondendo disse, Jesus agora respondendo, olha a forma como Jesus respondeu ao tentador. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, né? Lança-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito e em suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Então Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte altíssimo, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, todas essas coisas eu te darei se prostrando me adorares. Satanás queria que Jesus adorasse ele. E aí ele daria todas as riquezas do mundo para Jesus. Interessante, né? Satanás ofertando riquezas. Então Jesus disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. 2 pontos aqui. E eis que chegaram anjos e o serviram Jesus. Eu tenho muita coisa para revelar para vocês aqui sobre essa palavra. Chega até a faltar ar de tão incrível que é. A primeira lição que a gente tem que analisar aqui é que, aí eu fiz várias anotações aqui, é que conforme eu fui recebendo a revelação, nós só somos fortalecidos pelo Espírito, a primeira lição, tá? Nós só somos fortalecidos pelo Espírito quando ele nos leva para o deserto. É no meio do deserto em que o Espírito nos fortalece. É no meio do deserto em que, enquanto nós temos que resistir e aguentar firme, que nós somos forjados e fortalecidos na fé. Não é no bem bom. Esquece, no bem bom, o fortalecimento, o crescimento da fé não acontece. Amém? Quem nos leva para o deserto é o próprio Espírito. Nós não podemos nos aventurar e ir sozinho para o deserto. Tem que esperar o Espírito Santo fazer isso, porque se a gente for sozinho a gente perece. Porque a tentação vem e ela vem de uma forma muito bonita, vocês viram? O que é mais tentador para o homem? Tudo que é mais tentador para o homem é tudo que o inimigo tem para nos ofertar. Então tem que ficar muito ligado quando isso acontece. A segunda lição, essa lição é a mais importante, e eu achei incrível quando Jesus me revelou isso. Satanás conhece muito bem a palavra de Deus, mas muito melhor do que a gente, porque ele já convive com isso, ele viveu face a face com Deus. Ele convive com a palavra de Deus, ele conhece muito bem. O próprio Satanás, pelo que nós acabamos de ler aqui, ele usa a própria palavra contra o próprio Filho de Deus. Imagina a forma como ele pode manipular a palavra de Deus conosco. E sabe o que é mais interessante? Jesus, Filho de Deus, aqui ele está nos ensinando uma coisa preciosíssima.
Só se luta contra as trevas com a palavra de Deus. Jesus não respondeu em nenhum momento a Satanás com algo que ele achava. Ele não brigou com Satanás com as suas próprias forças, mas ele brigou com a palavra. Mas Jesus respondendo, está escrito. Disse-lhe também Jesus, também está escrito, não tentarás. Jesus brigou, travou a guerra com a palavra. É a única arma que nós temos. E olha que incrível, o Filho de Deus, que é a própria palavra, usou a palavra para lutar. Tremenda importância de nós termos a palavra em nós, para podermos aguentar firme durante todas as batalhas que a gente passa durante a nossa vida. Amém? Terceira lição, se combate o mal até o momento em que temos que dar um basta. Mateus 4,10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai falar assim para nós, está na hora de dar um basta. Está na hora de dar um basta isso que está acontecendo na tua vida. Está na hora de te posicionar. Você vai lutar até um certo ponto, depois desse certo ponto, deu. Racha com a guerra, não precisa continuar lutando. Essa lição é muito importante. Aí nós vamos entrar na lição 4, que é assim, somente depois de ter passado por todo esse processo, é que, sem nenhuma ênfase, sem nenhuma glória, está escrito aqui um pequeno verso. Depois que Jesus passou pela prova, depois que Jesus resistiu firme na palavra, depois que ele então foi levado pelo Espírito no deserto, passou por todas as missões ali e resistiu e aguentou firme, ele se posicionou, mandou embora, ficou com um Deus grudado nele. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram anjos e o serviram. Nos dias de hoje, muitos falam ao contrário. Falam que Deus está pronto para mandar anjos para servir a gente, mas esquecem que antes tem um processo para se passar. Não é ao contrário. Se fosse ao contrário, estaria escrito na palavra. Nós temos que estar prontos e aptos a ser conduzidos pelo Espírito para o deserto. Temos que ansiar, na verdade, pelo deserto, porque é no deserto onde nós somos fortalecidos. Ah, Edu, não imagino que Deus vai fazer isso comigo. Deus fez isso com o filho dele. E não foi Deus quem fez. O filho dele veio a servir um propósito. E é isso que nós temos que compreender. Qual o propósito? Qual o nosso propósito aqui? Quando nós entendemos esse propósito, nós ansiamos pelo deserto, porque sabemos que é ali no deserto onde não vai ser fácil, mas é onde o Espírito que está nos conduzindo vai nos fortalecer. Vai nos trazer essas lições que Ele está trazendo agora, para que a gente possa aguentar o que tem por vir. Porque o reino do céu não é um reino de conforto. Pasmem e frisem-se. O reino do céu não é um reino de conforto. Não é. Não é um reino que nós iremos ficar na zona de conforto, paradinhos, no bem bom, esperando, de braços cruzados. Ah, Deus está fazendo, está operando. Glória a Deus. Esse não é o reino do céu. Sinto lhes informar ou fico feliz em lhes informar. O reino do céu é para todos aqueles que querem muito as missões do reino, querem muito caminhar com Deus, reinando com Cristo. Amém? E o reinar não é ficar paradinho esperando que Deus faça as coisas. É colar do lado e vamos junto, vamos para a missão, vamos para a guerra, vamos batalhar, vamos para cima. Esse é o reino do céu. Não é algo paradinho, estagnado. É movimento. É todo momento movimento, sem parar. Sem desistir, sem fraquejar. Esse é o reino do céu. Amém, meus amados? Eu fui obrigado a vir aqui e passar isso para vocês, porque enquanto eu estava lendo e recebi esse discernimento, essa revelação, eu fiquei, nossa, cara, que incrível. Que incrível que Jesus nos ensina em cada detalhe que Ele faz, que está escrito nesse livro maravilhoso. Então era isso. Eu espero que esse conhecimento venha a ser fonte de força e ânimo na tua jornada. Talvez a situação não está fácil, mas o Espírito está te dizendo aí, persevera. Persevera, porque aquele que permitiu que estivesse acontecendo o que está acontecendo na tua vida, Ele está do teu lado. E Ele está te instruindo nesse momento. Persevera, resiste, palavra, porque vai chegar o momento em que os anjos irão te servir. Deus dará ordem aos anjos. Mas enquanto não chegar esse momento, persevera, firme, palavra, conexão. Amém, meus amados. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com vocês hoje e para todos sempre.